Carboneiro salva Roger de novo e arbitragem vergonhosa esta noite aqui no Beira-Rio. Quero te falar sobre tudo isso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, já chegando e pedindo para deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e ajudar a fortalecer esse trabalho que a gente faz aqui. Tu deixando o like, o YouTube ajuda entregando para mais colorados. Bom, dito isso, empate no Beira-Rio, o Inter se sacrificou muito para conseguir um empate, numa arbitragem vergonhosa, uma arbitragem calamitosa, uma arbitragem muito abaixo da média, mas o Internacional conseguiu um empate, pelo menos, no apagar das luzes. Eu quero te falar de tudo isso, mas antes eu quero ouvir o Roger Machado, porque Roger não culpa a arbitragem, ele culpa os primeiros 30 minutos do Inter. Vamos lá, Roger Machado. A conversa do intervalo foi mais ou menos nessa linha, mas rapaziada, as questões táticas envolvidas no mau primeiro tempo a gente resolve, né? Mas o nível de concentração, né, que a gente não teve até os primeiros 30 minutos são vocês que tem que voltar com um nível de concentração alto. Então eu louvo novamente, mais uma vez, a gente ter conseguido se manter no jogo, ter uma grande recuperação em praticamente 60 minutos da partida. Ficamos na partida, amassamos o adversário, bola na trave, muitos tipos de finalização, defesas do goleiro. Porém isso, né, pode fazer com que a gente leve desgaste para o jogo seguinte, né, porque isso faz muita força. Então talvez esses 30 minutos tenha sido o pior 30 minutos desse ano inteiro, na frente do Internacional. E ficou muito claro, né, que o nível de prontidão que o Vasco entrou disputando já essa partida, estando na zona de rebaixamento, foi diferente do nosso até os 30 minutos. O que poderia, né, com as chances criadas pelo Vasco, ter determinado o placar da partida até os 30 minutos. A partir dos 30 a gente voltou, o ajuste que eu consegui fazer no campo deu um equilíbrio maior. É muito difícil sempre jogar com o estilo do Diniz, muito difícil. Geralmente ele vai ter o controle da bola, e mesmo assim o gol nós tomamos numa jogada de contra-ataque, né, que nós estávamos com a bola, né? Não foi nem na jogada em construção no modelo de jogo do Diniz. Então o prejuízo que a gente pode ter é levar o nível de desgaste para o próximo jogo, né? Tá aí, técnico do Inter, Roger Machado, e realmente os primeiros 30 minutos do Inter foram uma catástrofe, foram uma coisa simplesmente terrível. O Vasco, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro da atualidade, amassou o Inter. Teve todas as ações do jogo durante 30 minutos, não foi assim que o Vasco jogou bem um pouquinho, não. O Vasco dominou todos os 30 primeiros minutos e fez 1-0 e poderia ter feito 2 ou 3 até. O Verratti errou gols que não costuma errar, e grande atuação do Rocher. Bom, o Roger, depois muita gente se perguntou por que não começou o Carboneiro. O Carboneiro deveria começar, é um time que vem jogando, e depois foi explicada essa questão do Carboneiro. O Carboneiro propriamente explicou ao final da partida, porque o Carboneiro disse que pediu para ficar de fora, até pelo desgaste. O Roger, na coletiva, inclusive, fala do Carboneiro, fala essa questão que não adiantava botar o Carboneiro de tanque cheio hoje, que ele ia sentir no jogo diante do Fluminense na próxima quarta-feira aqui no mesmo gigante da Beira-Rio. Tá? Aqui que o Inter tem que fazer valer o fator local, e nós vamos falar de Copa do Brasil na sequência. Bom, o Inter mexeu muito e teve que partir para cima do Vasco, porque o Vasco é um time inferior. Segundo tempo o Inter voltou jogando, aí o Inter resolveu, agora vamos jogar, e jogou e massacrou o Vasco, tendo o goleiro do Vasco como grande destaque do Vasco, impedindo uma virada, quem sabe, do Internacional, que conseguiu um empate quase no final e não teve mais tempo para fazer a sua virada. Bom, um jogo confuso, um jogo complicado, o Flávio muito ruim é elogio para o árbitro da partida, um árbitro que deixou o jogo com uma má vontade, aplicava os lances com uma má vontade, e vou dizer mais, o Flávio que expulsou o goleiro Léo Jardim errou, tá? Mas Jair, ele estava fazendo cera, ok. O jogador na regra, o goleiro na regra é o único jogador que tu tem obrigação de dar o atendimento. Se ele estava deitado fazendo cera ou não, ok, chama o médico, deixa atender e depois tu expulsa. Não, ele expulsou o jogador Léo Jardim deitado.
deitado, sentado no gramado. Errou o árbitro da partida e foi uma arbitragem confusa, ele dava faltas. E para mim, eu acho que ele tem uma instrução que ele passa para os seus auxiliares, que os auxiliares não marcam absolutamente nada. Não marca uma falta próxima, é tudo nas mãos do Flávio. E para mim essa instrução acaba atrapalhando. Ele foi mal na aplicação dos cartões, na decisão de faltas, foi mal na expulsão, inclusive, do Léo Jardim. Vamos ser honestos, não adianta a gente dizer que não, estava tudo certo. Não, estava errado. A regra é muito clara e estava errado. Então foi terrivelmente a arbitragem, mas o Roger, como disse ali, não culpa a arbitragem pelo resultado e pelo péssimo primeiro tempo do Internacional. Eu tenho uma tese há muito tempo que os jogadores do Inter escolhem a partida que querem jogar. É o que me parece. Porque o Inter vinha jogando bem, na véspera de um jogo contra o Fluminense, o Inter dá uma relaxada. O Fluminense que hoje poupou, lá em São Paulo, perdeu, poupou os jogadores visando a Copa do Brasil. Eu questionei Roger, agora tem decisões. 4 decisões, 4 semanas, meio de semanas, Copa do Brasil, Libertadores e 3 jogos pelo Brasileiro. Como vai ser a administração? Ele me explicou que vai conversar olho no olho com os jogadores, assim como conversou com o Carboneiro e viu que o Carboneiro não poderia começar a partida hoje e tratou dessa forma, vai tratar dessa forma cada jogo. Ele não disse em momento algum em poupar time, não disse, mas vamos lá, vamos ser honestos, a gente sabe que vai ter poupança de time. Bom, agora é decisão, gurizada. Agora é decisão. O Inter está escalado já para o jogo contra o Fluminense. Eu te passo o time agora aqui. Não tem o que mudar. É Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabé. A linha de 2 com o Thiago Maia e o Bruno Henrique. Carboneiro, Alan Patrick e o Wesley. E na frente o Borré. Esse é o Inter que vai enfrentar o Fluminense, que hoje perdeu. O Fluminense vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Depois voltou no Mundial, não ganhou de mais ninguém. Óbvio que o Fluminense está passando por um período instável, muito em função do seu desgaste. 4 derrotas seguidas, o Inter vem de 4 resultados, não vou dizer todos positivos, até para dizer com 3 vitórias e um empate. Somou 10 pontos em 12, é uma boa campanha. Se fizesse isso sempre, é lá em cima a disputa, é lá pelo título. Bom, quarta-feira, dia de Colorado é no Beira-Rio. Dia de Colorado é no Beira-Rio, porque começa a decisão na próxima quarta-feira, e é ali que a onça vai beber água. O Inter precisa fazer do Beira-Rio o seu resultado positivo para levar a decisão para o Rio de Janeiro e lá tentar dar uma administrada na situação. Porque se deixar para passar a oportunidade do Beira-Rio no Maracanã vai ser muito complicado. O torcedor do Fluminense vai estar todo em campo no estádio e vai fazer essa pressão. Fora isso, é isso, gurizada. Copa do Brasil agora, Libertadores e o Inter em campo. Dito isso, eu acredito que sim, em uma das competições, no mínimo, a gente possa classificar. Talvez a Copa do Brasil seja a forma mais fácil de chegar nas quartas. Talvez a Libertadores, o Inter consiga também. O Flamengo está fazendo um fuzuê aí fora, contratando todo mundo. Dito isso, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, abraço! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?